Olá, que bom ter você por aqui de novo comigo para discutirmos assuntos, conversarmos um pouquinho sobre assuntos relevantes para nós. Antes, lembrou? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que esses assuntos importantes para a gente chegue a mais pessoas possível e que o YouTube entenda que é um assunto relevante de ajuda, de troca, de aprendizado, de conhecimento, enfim. Espero você, tá bom? Se inscreve aqui, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, tá bom? Conto com você, tá? Vamos falar hoje sobre o que, Ana? Hoje a gente vai falar sobre uma estratégia que eu utilizo pessoalmente e eu indico também para os meus pacientes utilizarem, que é a escrita terapêutica. Você já ouviu falar da escrita terapêutica? Escrever, gente. Se você gosta de escrever, se você não gosta, eu adoro escrever. E existem alguns estudos, inclusive, se você der um Google em estudo neurocientífico sobre fixação de aprendizagem, você vai ver que quando nós escrevemos, nós fixamos bastante aquilo que nós estamos estudando. Então, ouvir é uma forma de fixar, ler é uma forma de fixar, escrever é uma forma de fixar. Principalmente quando você, por exemplo, os estudantes de plantão, quando você lê uma matéria lá, você lê a disciplina que você está estudando, você internaliza aquele conhecimento e você coloca com as suas palavras. Porque aí você está produzindo um conhecimento novo. Copiar o texto e tudo mais é uma forma, mas quando você produz algo, você está criando um conhecimento novo, você está. É como se você estivesse mastigando aquilo, sabe? Você estivesse tendo aquele conhecimento um pouco mais pertencente seu. Então, a escrita, ela é muito importante nessa fixação de aprendizagem quando a gente pensa em aprendizagem. Escrever também como fazer um mapeamento da sua semana, fazer um mapa mental. Já ouviu falar de mapa mental? Dá um Google que você vai ver. Um mapa mental que você organiza as suas coisas, os seus planos, as suas metas. Você põe no papel, você visualiza aquilo de uma outra maneira, de uma maneira mais produtiva, mais construtiva, de maior aprendizado. Então, a escrita está presente também. E a escrita manuscrita, né? Não a escrita de bloquinho de nota e tudo mais. Por quê? Porque você precisa construir aquilo, né? Você visualiza aquilo de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais específica para você. Então, a escrita, ela está presente na nossa vida dentro desse contexto de aprendizagem. E a escrita terapêutica, ela está presente no contexto de organização dos nossos pensamentos e das nossas questões. Muitas vezes a gente não consegue organizar sozinho, né? Ah, tô pensando aqui, tô resolvendo aqui, pronto, acho que é isso. Muitas vezes a gente tem que escrever para a gente conseguir tirar o pensamento daqui, tirar a ansiedade daqui, tirar a angústia daqui e colocar no papel. Pôr para fora isso de alguma forma. Nós estamos falando de terapia, né? A terapia aqui é imprescindível, você sabe, eu faço, você faz, eu espero. Então, é imprescindível. Mas a escrita terapêutica, ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar a nosso favor dentro do nosso processo terapêutico, dentro do nosso autoconhecimento. E existem alguns nortes para a escrita terapêutica, algumas formas que você pode fazer isso, né? A escrita terapêutica ela pode ser utilizada em momentos assim, por exemplo, você tira 15 minutos aí da sua semana para você lembrar como foi a sua semana, para você escrever as suas angústias, escrever as suas preocupações, colocar tudo isso no papel, colocar todas essas questões suas no papel, organizar tudo isso, organizar os seus problemas, porque inclusive os nossos problemas precisam ser organizados para a gente resolver, não é? Eu me lembro, acho que já falei para vocês, mas eu me lembro de uma palestra que eu fui, né, tirando qualquer tipo de analogia aqui, mas o palestrante disse assim, o que é mais fácil, você entrar num combate com um gorila ou com vários macaquinhos? Um de cada vez.
com vários macaquinhos, né? Por quê? O que ele queria dizer? Ele queria dizer que os nossos problemas são um gorila e a gente tem que dividir os nossos problemas em pequenos problemas para a gente ir resolvendo uma coisa de cada vez. E a escrita terapêutica, ela pode fazer isso por mim e por você. A gente pode colocar no papel, puxa, eu tenho tantos problemas. Tenho esse problema. Isso que eu tenho que resolver. Essa conta que eu tenho que pagar. Como que eu vou organizar isso? Né? O que eu vou resolver primeiro? Qual que é mais difícil, imprescindível? Né? O que é mais importante de eu resolver? Tudo isso a escrita terapêutica ela consegue te ajudar como um recurso. Então, tem vários recursos, tá? Vou trazer aqui para você 3 recursos, né? 3 possibilidades de você colocar a escrita terapêutica na sua vida. Primeira possibilidade é de você realmente colocar as suas angústias para fora, colocar as suas dúvidas, colocar os seus medos, colocar o saldo da sua semana, desabafar no papel. Na época, lembra quando a gente era pequeno? Que a gente tinha diário? Basicamente isso. Que era assim, o meu diário, gente, ele tinha um cadeado. E o meu irmão abria o cadeado do meu diário. Ele tinha um cadeado, porque ali estava o meu coração, entende? Estavam todas as minhas questões, né? E eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a escrita terapêutica ela pode te ajudar. Detalhe importante, quando você for fazer dentro dessa perspectiva, sempre termine com algo bom, tá? Em tudo na sua vida. Todos os seus pensamentos, o seu dia, a sua semana, sempre termine com coisas boas que aconteceram. Para você, ó, não deprimir. Se você fala de coisa ruim, de todas as suas angústias, fecha o caderno e vai dormir, você vai sonhar com isso, vai ficar angustiado, esse negócio vai tomar uma proporção maior do que ele tem mesmo. Então, sempre traz o contraponto para que você fique com a memória fresca do que foi bom. Você utilizou a escrita para desabafar, para se organizar, para diminuir os seus sintomas, mas também para trazer à memória aquilo que te dá esperança. Essa é uma possibilidade. Dentro dessa memória que te traz esperança, eu faço uma lista de gratidão para combater, às vezes, essas questões mais ansiogênicas e difíceis que você vai utilizar nessa sua escrita, nesse seu desabafo. Então, pensa sobre isso. Então, para autoconhecimento, para desabafar, para se organizar, ela é sensacional. Segunda possibilidade, a gente usa como um cartãozinho recurso. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar alguma dificuldade específica, a gente fala de crenças, né? Quando eu vou trabalhar uma crença negativa minha, vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho uma crença de incapacidade. Então, se quando eu vou trabalhar minha crença de incapacidade e eu vou olhar para minha crença de incapacidade e dizer para ela assim, crença de incapacidade, você não é tão poderosa assim quanto você imagina, eu preciso trazer evidências de capacidade. Ah, eu não fui capaz de fazer tal coisa, mas o que eu fui capaz de fazer? Fui capaz de fazer isso, fazer isso e fazer isso. Entende? Na evidência, na balança, a gente coloca a evidência. Então, a escrita terapêutica, ela vem como um cartãozinho recurso, que você vai sempre ter uma nota ali. E você vai sempre, não, eu sou boa nisso. Não, eu me lembro que tal dia aconteceu isso e deu certo. Mas não assim, palavras soltas, gente, tem que ter evidência, tem que ser uma coisa real, tem que ter vivência, tá? Não são só palavras soltas. Tipo, eu sou uma boa psicóloga. Será que eu sou mesmo, gente? Eu sou uma boa psicóloga, por quê? Porque aquele caso difícil, que aconteceu isso, eu tive um resultado assim, porque eu fiz isso, então isso me mostra que eu sou uma boa psicóloga. Então, evidencie para você. Então, a escrita terapêutica como um cartão recurso para você combater as suas crenças e seus monstros. Por exemplo, eu não vou ser capaz de estudar para o meu concurso, eu não vou passar no concurso, ou então eu não vou dar conta de estudar. Não, eu vou dar conta de estudar por conta disso, porque eu já estudei isso, porque eu organizei minha agenda de estudos assim, assado, e ter esse cartãozinho recurso. Quando é cartão recurso, eu sempre indico fazer um bloquinho de notas, que é uma coisa que tem mais rápido para você pegar, para você lembrar.
Porque quando a gente está dentro de uma crença de incapacidade ou uma dificuldade, é muito difícil a gente lembrar o que é bom. Pensa num casamento. Quando você está em crise no seu casamento, a impressão que você tem é que você casou com um monstro, né? Mas na verdade você não casou com um monstro, você casou com uma pessoa falível como você. Você casou com um ser humano, olha que bênção, né? Que falha, que erra, igualzinho você e eu. Então, o que a gente precisa fazer? Tá dando errado nessa parte? Assim, sei lá, a gente não tá se entendendo aqui, mas por que eu casei com ele? Quais são os aspectos positivos disso? Eu tenho que pegar aquelas notinhas que me lembrem os meus porquês, o porquê que eu casei, por que eu me apaixonei, essas coisas todas que me dá esse gás, né? Me faz lembrar, entende? Então, às vezes, como cartão recurso, é interessante a escrita terapêutica estar de uma forma um pouco mais acessível, tá? Para você. Pode ser num caderno, no seu caderno mesmo, naquela questão do manuscrito, pode ser no bloco de notas, enfim, aí é com você. Então, primeiro, a gente utiliza para esse desabafo e autoconhecimento e organização dos nossos pensamentos. Segundo, a gente utiliza como um cartão recurso para nos ajudar nas nossas dificuldades, nos lembrar das nossas potencialidades e das coisas também boas que a gente tem. E também, né, gente, nos lembrar do porquê que nós decidimos o que decidimos. Seja ficar, seja ir embora. Muitas vezes a gente está num relacionamento abusivo e a gente decide ir embora, graças a Deus, do relacionamento abusivo. Só que aí, o ciclo do abuso, eu vou trazer um dia para vocês aqui um pouquinho do ciclo do abuso. O ciclo do abuso é terrível, porque a gente esquece. E a gente fala, ai, a pessoa não era tudo isso, sabe? Ai, eu acho que eu fui muito cruel. Ai, eu acho que, na verdade, eu peguei muito pesado. Então, você tem aquele cartãozinho recurso. Por que você quis sair desse relacionamento abusivo? O que estava acontecendo? Entendeu? Então, é um cartão para te proteger, tá? Eu vou deixar anotadinho aí o ciclo do abuso para falar para vocês, tá bom? Então, utilizamos dessas duas formas. E tem uma técnica também, que se você não tem condições e possibilidades de falar para alguma pessoa que você gostaria de falar, ou porque essa pessoa não está, ou porque vai sair mais caro o molho do que o frango, sabe assim? Ou porque, enfim, você tem suas questões, você pode falar para essa pessoa na sua escrita terapêutica. E não mandar essa coisa. E não enviar isso. Mas pelo menos falar tudo o que você quiser falar. Existe essa técnica muito quando, às vezes, a gente quer falar com uma pessoa que já se foi, né? E a gente usa essa técnica. Que a gente precisa, falar, né? Então, a gente pode colocar isso dessa forma, utilizar essa possibilidade. É claro que com muito cuidado, porque pode mexer muito com você. Então, se você puder fazer isso numa sessão terapêutica, junto com o seu terapeuta, que vai te ajudar nesse processo, é melhor. Mas, se for uma coisa que você precisa, talvez, fazer um script de uma conversa difícil, se é uma boa, você faz um scriptzinho ali. Você planejar um encontro difícil, você consegue. Ou se você se sentir à vontade, você faz assim. Eu me lembro de uma situação muito interessante que uma pessoa não conseguia falar com os pais. Os pais estavam brigando, a pessoa não conseguia falar. Porque tem isso, né, gente? A gente é reativo. Você é reativo? Se a pessoa fala assim, pá, manda na mesma moeda, a gente é reativo, né? A gente tem dificuldade mesmo de dar o tempo da comunicação, de perder a razão, todas essas coisas. E então, muitas vezes, a gente pode utilizar disso, né? E aí, essa pessoa, ela escreveu uma carta para o pai e para a mãe de como ela estava se sentindo. E no final, é claro que sempre lembrando dos aspectos positivos no final, tá? E no final teve os aspectos positivos e tal. E o pai e a mãe conseguiram a ouvir, entende? Ela não pediu nada, nenhuma resposta, mas ela só precisava falar a visão dela daquela situação e ela conseguiu ser ouvida. É uma possibilidade. Então existem essas possibilidades. Primeira possibilidade do desabafo. Segunda possibilidade que você tem, que é mesmo você fazer esse cartão recurso para você se proteger e você ter segurança das suas decisões. Terceira possibilidade, você falar para alguém que você não consegue falar mais, por N situações. A escrita terapêutica ela é uma ferramenta de organização
faça no seu momento, no seu lugar, no seu espaço, sem intervenção e interferência de ninguém, na sua hora, né? Faça com você, considerando esse processo seu. Guarde isso para você. Se forem conteúdos extremamente íntimos, rasgue, jogue fora, queime. É só para você se organizar. Ontem eu estava conversando com a minha priminha, aqui em Marília, e ela estava estudando para a prova. E ela fazendo resumos e resumos. Eu falei, Lívia, o que você faz com resumos depois? Porque eu, Ana, quando eu estudo, eu faço um monte de resumo, eu escrevo, eu falo comigo, eu faço anotação, eu passo marca-texto. Depois que eu estudei, eu já imagino. Por quê? Porque é para eu conseguir desenvolver aquele raciocínio. E ela falou que é a mesma coisa. É dentro dessa perspectiva que eu trago a escrita terapêutica para você. Faz o teste, né? Se deixe, se permita a colocar isso em prática para ver se você se adapta, se você curte isso, se você vai ter esse momento com você mesmo. A gente precisa escrever uma carta para nós também. A gente precisa, nesse momento de desabafo, falar com a gente. Ana, eu quero falar com você hoje. Você tem sido assim, você tem sido assado, eu te admiro, você fez isso que é super legal, eu sei que você precisa melhorar nisso, mas isso você tá indo bem pra caramba, né? Entende? É muito importante esse momento com você. Se cuide, se ame, se contemple, se acolha e que você tenha uma vida saudável, uma vida feliz e que você se permita se conhecer a cada dia. Estou por aqui, me fala nos comentários se você conseguiu, se você já faz, se você não faz, se teve dúvida, enfim, vamos conversando, tá bom? Grande, enorme beijo para você. Até mais.